quando eu comecei a clinicar, eu era conhecido, vamos dizer, né, como uma pessoa que trabalhava com pacientes que ninguém mais sabia o que fazer. Uhum. Então, Uhum. quando não sabiam o que fazer, me encaminhavam. Aquele chamado paciente psiquiátrico. Que crônico, né, Uhum. ou grave, quer dizer, que as pessoas não... E eu tinha, né, já essa vivência, né, traduzida hoje em dia como caos, né, como eu estava Uhum. dizendo, de você viver num universo, né, que não é do seu, né, da sua natureza. Uhum. Então não me era desconfortável, né, esse tipo de situação. Quer dizer, não precisava na época nem entender, vamos dizer, a pessoa, né? Eu tinha Uhum. essa, vamos dizer, treinado, entre aspas, por conta dessa experiência minha com outras línguas, outras culturas, né? Uhum. Você está mergulhado numa situação que você não entende, que você não decodifica. Uhum. E também, como eu era uma pessoa estrangeira aqui no Rio de Janeiro, eu vinha de fora, Uhum. por algum motivo qualquer eu não me sentia com a exigência de ter que curar a pessoa. Uhum. E essa confluência, quer dizer, de alguma maneira funcionava. Quer dizer, as pessoas eventualmente melhoravam, né? Uhum. Porque... E aí eu comecei a me dar conta que essa experiência do caos, né? Eu tive contato com alguns textos, não só do caos na filosofia, né, antiga, como Uhum. do caos hoje em dia na ciência, né, que é a teoria da não linearidade. Uhum. Porque o inconsciente, né, ele não é simplesmente desconhecido, né, como se ele pudesse ser conhecido, mas ele não padece das mesmas condições de ser conhecido, do conhecimento. Uhum. Então, para você interagir, para você lidar, né, com essas experiências muito molhadas, né, vamos dizer, pelo inconsciente, você tem que ter uma habilidade, né, de conviver com o que não é conhecível, o que Uhum. não é passível de você traduzir em algum tipo de entendimento. Então, e essa ideia, né, do caos enquanto princípio, não é que ele apenas estaria no começo das coisas, mas enquanto princípio ele está sempre presente, como o Uhum. princípio da água, né? Qual é o princípio da água? É H2O. Então, Uhum. não é só na primeira água que era H2O, assim, todas as águas, né, Uhum. continuam sendo H2O. Uhum. Então, em todas as experiências, né, ainda existe esse princípio do caos, vamos dizer, regendo, né, os acontecimentos, né, esse universo, né, que cria, vamos dizer, a ordem, né, através de um esforço de ordenar esse caos, né, a ordem ela é estabelecida, só que essa ordem, esses símbolos, né, essa regência, ele não anula, vamos dizer, aquilo que o faz, vamos dizer, existir, quer dizer, Uhum. nem poderia, porque se ela anulasse, né, se a ordem anulasse o caos, né, ela também se tornaria imediatamente desnecessária. Quer dizer, Sim. ela só faz sentido Uhum. numa relação dialética com Uhum. a crise, com o caos, Então, dentro dessas perspectivas, né, que eu comecei a trabalhar essa questão do inconsciente, né, articulado com esses princípios de não linearidade, com esses princípios, né, de não cognoscibilidade, quer dizer, você não pode conhecer, né, vamos dizer, essa relação entre a consciência e o inconsciente é uma relação de borda, de fronteira, quer Uhum. dizer, mas a gente não conhece, vamos dizer, Efetivamente. efetivamente. Né? Então a experiência clínica ela se dá nessa borda, quer dizer, ao mesmo tempo que aquilo que a gente interpreta, né, aquilo que a gente conhece, é bastante importante, Uhum. mas o fundamento da clínica, né, ele
como Freud dizia, né, ele se dá entre dois inconscientes, e a gente nunca sabe exatamente por que aquilo aconteceu daquela forma. Quer dizer, então é uma experiência, vamos dizer, mais, talvez a gente poderia dizer, mais ética, né, do que de conhecimento, apesar de que o conhecimento é uma parte importante, fundamental, que eu costumo chamar de pirotécnica, né? Um certo espetáculo, quer dizer, essa experiência, né, às vezes ela é muito forte na clínica, né? Tem uma pessoa que sempre me marcou muito, que foi uma moça que eu atendi muitos anos atrás, e ela me trouxe, a família dela me trouxe, né, com um diagnóstico de esquizofrenia. E eu comecei a atendê-la, e ela não falava nada nas sessões, ela vinha 3 vezes por semana, e ela ficava absolutamente em silêncio. Mas ela chegava na hora, e ela sempre vinha, não faltava. Quando eu tentava perguntar alguma coisa, interpretar alguma coisa, ela me olhava como se eu tivesse, assim, coisa muito assim, banal que eu estava fazendo, assim. E as coisas foram transcorrendo. Alguns meses depois, 6, 7 meses depois, a família marcou uma entrevista comigo. Eu falei, acho que eles vão me demitir, quer fazer essa mulher. Meses de silêncio. E na consulta eles chegaram muito contentes, que ela tinha mudado muito. Embora continuasse em silêncio nas sessões. Continuasse em silêncio. E que ela estava fazendo as coisas, tinha voltado a estudar, e ela... E aí ela continuou comigo nesse mesmo, durante praticamente 3 anos. E teve uma das sessões, bem no final, já tempos depois, 3 anos depois, que ela falou, olha, eu gostaria de dizer que eu voltei a estudar, entrei na universidade, estou fazendo arquitetura na UFRJ, encontrei um rapaz, a gente vai se casar, entendeu? Então eu acho que a gente poderia parar, por enquanto, esse tratamento. Então é uma experiência que eu acho paradigmática, quer dizer, da psicanálise, apesar dela ser um espaço da fala, né, da gente trabalhar com a fala, com a linguagem. Ela tem enraizamentos, né, mais profundos, onde você tem essa experiência de inconscientes, né, que não sei se a gente poderia chamar de ética, mas que ela não passa, vamos dizer, totalmente, vamos dizer, pelo conhecimento. E alguma coisa da ordem da arte, né, também, né? Quer dizer, não é algo que você também possa controlar, né? Quer dizer, tem uma dimensão estética, assim, de uma percepção, né, de que os idiomas, né? Porque se você... eu eventualmente eu atendo pessoas, às vezes, vamos dizer, da mesma família, né, ou pessoas conhecidas. E eu fico vendo que, né, elas conversam entre elas. Né? E elas têm uma visão muito particular, vamos dizer, do que acontece de mim mesmo. São, quase nunca, né, a maneira como elas apreendem as coisas é como a gente expressa. Tem aquele episódio que diz que o Hegel, quando ele estava para morrer, né, os discípulos dele estavam reunidos, e um deles perguntou para ele, mestre, você acha que as pessoas entenderam o que você disse, o que você escreveu? Aí disse que ele pensou e falou assim, olha, teve uma pessoa, assim, mas entendeu mal também. Então essa experiência, vamos dizer, né, através, vamos dizer, do conhecimento, ela vamos dizer, fundamental, né, para a experiência humana, mas ela não é tudo.
Ela não é tudo. E ela tem, né, por isso que a gente trabalha, né, quando a gente fala dessa ordem do inconsciente, a gente trabalha fora, né, desse universo, né, regido, vamos dizer, pelo que na época me parecia, né, até hoje ainda, acho que dentro dessa perspectiva que a gente chama de caos, né, tanto como a ciência hoje em dia entende, né, a não linearidade, como a maneira como os gregos principalmente entendiam, né, esse princípio do caos, quer dizer, que é uma regência, quer dizer, né, ele não é simplesmente o começo, mas ele é um princípio. Que persiste, que perdura, né? Tentando fazer aí uma porque a gente tem todo, vamos dizer, conhecimento, né? Todo mais profundo, mais filosófico, tenta expressar essa ideia, né, de que o que a gente conhece, né, é só o conhecível. E esse conhecível é o que nós, né, enquanto humanos, somos capazes de aprender. Perspectiva, né? Agora, o real, ele não é humano, quer dizer, o universo, né, o real, e o real enquanto inerente a nós mesmos, assim, ele não é humano, que a gente costuma chamar de inumano, né? Não é humano no sentido que, assim, que é um animal, então, não, ele não é passível, né, de ser apreendido pelas representações humanas. Então, quando o oriental fala do Tao, né, ou como a gente fala do caos, quer dizer, para se referir a essa dimensão, né, que ofende, vamos dizer, o narcisismo humano, né, porque a gente acha assim, que até Deus, né, se parece conosco, é humano também. Ele deveria pensar como a gente pensa, quer dizer, né, como é que Deus fez isso? Como se ele assim, até Deus tinha que pensar como dentro da nossa moral, dentro da nossa... Mas ele foi feito a nossa imagem, semelhança, e não o contrário. Então o mundo também humano, né, ele é